Olá, irmãos de caminhada evolutiva, estamos juntos nessa jornada aqui na Terra. Iremos iniciar algumas conversas sobre temas muito importantes para nós que estamos aqui neste momento no educandário terreno, nessa escola oferecida por Deus para nós. Os assuntos giram em torno da nossa expansão, da expansão do nosso interior, do que nós temos através das correntes dos nossos pensamentos. Tudo irradia e dessas irradiações também são caminhos para absorvermos, interagirmos com outros pensamentos. Assim, iremos estudar a aura, iremos também estudar o momento em que nos desprendemos do corpo físico, no momento do sono, e nesse desprendimento que ocorrem sonhos e pesadelos. E eles estão relacionados também ao nosso equilíbrio interior, à nossa harmonia mental. E como é importante a gente compreender, a gente entender que nós que somos espíritos aqui, neste momento, somos nós que somos os espíritos, não é o corpo, não é o corpo que vive, somos nós que vivemos e que nos expressamos através do corpo. A vida é do espírito. Então, nesse momento que estamos aqui, nesses instantes de aprendizado na Terra, é importante termos a noção do que o nosso pensamento, as direções que nós damos no dia a dia, convergem para um futuro melhor e para o nosso propósito interior, o nosso objetivo maior da nossa encarnação. Por isso, vamos conversar sobre a importância do nosso pensamento, das nossas relações íntimas, interiores com os nossos irmãos. E o nosso primeiro estudo será sobre a aura. E vamos começá-lo agora. Sei que muitos já ouviram falar, já compreendem um pouco sobre esse tema da aura. Iremos aqui, sobre o olhar de André Luiz e de Allan Kardec, tecer alguns comentários, conversar sobre uns detalhes muito importantes que está relacionado ao nosso pensamento e à atmosfera que seria a nossa aura. No livro Evolução em Dois Mundos, particularmente no capítulo 17, temos uma citação muito importante para a gente refletir sobre esse assunto, já entrando no nosso irmão, nos estudos do nosso irmão André Luiz. Vamos lá, vamos ver o que é que tem no capítulo 17 e vamos conversando. Considerando-se toda a célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem. Assim, vemos aí nesse parágrafo do capítulo 17 algo muito importante para nós. Ele está dizendo que todas as células emitem radiações, que possuem uma atmosfera, uma aura. Aí vamos fazer aqui um parênteses e voltar lá para o capítulo 2 do mesmo livro. Quando André Luiz fala que ele, junto com os irmãos estudiosos do plano espiritual, estão estudando o princípio mental, a mente na estrutura celular, a mente na célula. Então, as irradiações celulares provenientes desse princípio mental, vamos assim nos expressar, cria uma radiação que se articula e que todas as nossas células que se organizam em órgãos irradiam e estão sob comando da onde? De quem? Da nossa mente. Então, todo o nosso corpo físico está sob o comando da mente, do espírito, cada célula.
E cada célula, ela tem o quê? Irradia. E nós, e todo o nosso corpo físico, o nosso espírito, e relacionado agora à nossa mente, que irradia também, temos também essa radiação, essa irradiação partindo do nosso interior, da nossa mente e do nosso pensamento, que compõe exatamente a nossa aura. E vamos conversando aos poucos sobre isso. Mas vamos continuar aqui e ler o parágrafo seguinte. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Aí trazemos para nós, todos os seres vivos, nos incluímos, trazem um halo energético de acordo com sua natureza, de acordo com o seu pensamento, de acordo com o que você é. Assim, a nossa atmosfera, o nosso halo energético psíquico está relacionado ao que nós somos, ao que pensamos. E isso é muito importante. Compreendendo isso, vamos mais adiante. Porque esta irradiação se expande ao infinito, de acordo com a direção da nossa vontade e do nosso interesse. E esse interesse, essa vontade, essa direção que damos ao pensamento, é um caminho energético que, a partir de nós, se irradia. Mas não é só um caminho de ida, pode ser também um caminho de volta. Porque esta corrente de pensamento pode se relacionar no caminho com outros pensamentos e se comunicar. Nós estamos juntos, aqui no planeta Terra, numa composição de pensamentos que se relacionam. Inclusive com todos os pensamentos, ainda os mais primitivos, porque nós nos relacionamos também com as irradiações dos outros seres vivos. São parentes para a gente lembrar do nosso irmão Francisco de Assis, como ele se comunicava, como ele tinha uma interação, uma integração com os seres da natureza. Então vamos seguindo em frente. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias. Antecâmara do espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia. Isso ainda no capítulo 17. Então, a aura é a plataforma onipresente que está sempre conosco, que nos faz comunicar e relacionar uns com os outros. Mas o que isso está relacionado com o nosso dia a dia? Olhe, nós estamos num ambiente familiar. Nós estamos num ambiente de relação, de nossa convivência. Onde nós estivermos, nós estamos nos relacionando. Essa sintonia se dá por afinidade de pensamentos, por afinidade de sentimentos. Então, os pais, o pai e a mãe, se relacionam intimamente com a vida do filho, organizando o seu futuro através das irradiações do seu pensamento, de forma direta e de forma indireta. Nós, quando nós falamos, nós irradiamos o nosso pensamento, estamos aqui irradiando o nosso pensamento porque estamos aqui o pensamento consciente nesse momento de vivência. Mas tem um pensamento que não passa, que não está aqui na nossa consciência. É o vibrar da nossa mente, é o que dá justamente as características específicas da nossa atmosfera psíquica, da nossa aura. Mas este pensamento que vibra, que faz parte do nosso espírito, da nossa história de vida, compõe a nossa atmosfera, irradia e também influencia os nossos irmãos que estão ao nosso lado, seja que distância for.
integrados pelo pensamento, pela irradiação similar, nós nos comunicamos infinitamente. Não dá para dimensionar. Mas voltando para o seio familiar, as nossas irradiações internas, o que nós somos irradia e intensifica todas as características boas ou negativas dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos que estão ao nosso redor. Então, a nossa educação interior é tão importante que influencia no destino reencarnatório dos nossos filhos, daqueles que estão ao nosso lado. Olhe como traz um olhar diferente. Isso que eu estou falando está relacionado, né? A gente está fazendo conjecturas dentro da irradiação do pensamento. Mas especificamente é só olhar no livro Mecanismos da Mediunidade, no item Centro Indutor do Lar, que André Luiz explica bem direitinho sobre esta relação familiar, colocando como as crianças, ele expressa lá, né, como a criança sendo os médios dos pais, em virtude dessa integração tão grande. À medida que a gente vai estudando, compreendendo o Espiritismo, vamos percebendo como essa teia, essa rede, como diz o nosso irmão Allan Kardec, essa rede de pensamento que se integra, compõe e faz da humanidade terrena um grande corpo de trabalho evolutivo em conjunto. E dentro das células mais específicas do país, da cidade, do nosso bairro, do nosso lar, nas relações mais diretas, é que nós vamos compondo e mudando e transformando o nosso ser e ao mesmo tempo todos. E vamos dentro desse pensamento ver o que tem lá no livro Obras Póstumas, que nosso irmão Allan Kardec fala sobre a aura, sobre a irradiação do pensamento, que ele, naquele momento, ele chama de atmosfera psíquica. Vamos lá. Está aqui no livro Obras Póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Pela telegrafia do pensamento, ele apreciará em todo o seu valor a lei da solidariedade, ponderando que não há pensamento, seja criminoso, seja virtuoso ou de outro gênero, que não tenha ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos e sobre cada um deles. Olha, irmãos, a reflexão sobre esse artigo traz muitas ponderações, expande a nossa compreensão relacionada à mediunidade, relacionada à nossa integração humana, à rede que compõe o nosso planeta Terra. Porque nós influenciamos, nós somos influenciados e agimos sobre um pensamento conjunto e sobre cada um deles, como diz aí o nosso irmão Allan Kardec. Como é importante aprendermos sobre isso. Porque agora prestamos cada vez mais atenção ao que nós somos para mudar. Esse é o alerta inicial. Olha que interessante, e vamos mais uma reflexão sobre esse aspecto. Vamos lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, mas antes de ir, eu vou fazer aqui um chamado, uma convocação para vocês lerem esses capítulos que está no livro Obras Póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento. E tem artigos semelhantes no livro A Gênese, no capítulo dos Fluidos e também na Revista Espírita. Mas, na minha opinião, esse capítulo, essa leitura de Obras Póstumas, que ele faz uma revisão, comenta mais sobre esse assunto, está mais completo no livro Obras Póstumas.
Leiam, porque dá muita expansão do nosso entendimento sobre essa relação do nosso pensamento, dessa rede. Eu utilizo até essa expressão, né? Rede. Porque naquele momento, o que tinha-se de comunicação maior de tecnologia era a telegrafia. Então era o telégrafo. Hoje temos muitos meios, uma expansão muito maior de possibilidade de nos comunicarmos. Mas é isso. Telegrafia do pensamento, ou seja, comunicação através do pensamento, e fotografia, porque na nossa aura se compõem imagens relacionadas ao que nós pensamos. Mas vamos, feita essa pausa, vamos para o nosso irmão André Luiz em mais um aspecto sobre o nosso pensamento, a irradiação do nosso pensamento, da nossa aura. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Vamos lá ver e refletir. O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais, onde arremessamos os raios de nossa mente. Olha que interessante, não é? Então vamos novamente a uma reflexão profunda sobre o nosso pensamento. Esse capítulo, ele trata da psicometria, que é a mediunidade que, ao se pegar em um objeto, se tem uma conexão com a pessoa que usou este objeto. Como isso acontece? Através da irradiação do pensamento que está impregnado naquele objeto e que faz com que o médium entre em conexão com quem usava este objeto. Por isso que ele diz, todos nós deixamos um rastro dos nossos pensamentos. E isso perdura pelo tempo relacionado à importância a que aquela situação, aquele objeto tem significação para nós. Independe do tempo. Então, nesse capítulo, eles estão fazendo um estudo em um museu. Leiam lá. Leiam para ver como é interessante. Como nós podemos nos apegar e ficarmos presos a um pensamento, uma verdadeira distonia mental, em virtude de uma ação do passado. Lá ele relata uma moça que está assim conectada, vamos assim dizer, está com um pensamento contínuo, está com um pensamento, uma ideia que circula no seu pensamento, no interior da sua mente, relacionada ao passado, do amor que se perdeu. E aquele espelho tem uma relação extremamente importante no passado dela. Então, quem adquirir aquele espelho, como diz lá no capítulo, está também adquirindo uma relação com aquele espírito. E vamos assim deixar esse aspecto aqui, não vamos entrar em mais detalhes sobre este capítulo. Eu citei aqui para a gente entender que tudo que está aqui, por exemplo, aqui nesta sala, que está relacionado a mim, eu deixei impregnado o meu rastro, o que eu sou. Então, olhe como é tão profundo essa compreensão do pensamento. Tão profundo que remete a vidas anteriores. Nós podemos ficar também presos a um passado, desencarnar e ficar vivenciando um passado. Parecendo esses vários filmes que tem, né, que não saímos de um dia, que o personagem não sai de um dia só, o dia se repete, fazendo a arte tem relacionado com a vida verdadeira, né, fazendo uma conexão com a prisão do pensamento.
com a prisão de quem não se liberta de suas dores, de suas angústias, de seu passado, quem não consegue se desconectar. E nós temos um caso no livro da nossa irmã Ivone A. Pereira. Assim, a nossa irmã emblemática relacionada aos temas da mediunidade, no seu livro Recordações da Mediunidade, nos relata um caso interessante. Ela diz que ser um dos mais difíceis que ela passou. Em desdobramento, na casa onde ela estava, quando ela, durante o sono, ela se viu num ambiente totalmente diferente. No ambiente, era um casebre do passado, um local bucólico com plantas, e tinham lá um rapaz da época, ainda do muito tempo do passado, do escravo de pele escura, um senhor forte que estava lá, de nome Pedro. Ele se fixou no passado remoto. Essa fixação construiu em torno dele, através do seu pensamento, toda aquela ambientação onde ele vivia como se estivesse ainda no momento, no instante do passado. Então foi um trabalho que Ivone A. Pereira nos relata e citamos aqui para estabelecer mais um parâmetro. Como o nosso pensamento, quando desencarnamos, pode nos aprisionar no passado. E também como podemos ter ligações no presente com este passado. Lembra que eu falei? Da psicometria, dos objetos, que nós nos conectamos, que nós deixamos um rastro do pensamento em tudo que nós fizemos. Esse rastro do pensamento não está relacionado só a objetos. As nossas ligações imânticas se relacionam também com as pessoas, com os espíritos que nos relacionamos com o passado. Assim, podemos estar ligados a situações do passado que repercutem no nosso presente, a pessoas que vibram, que estão longe, distantes de nós, mas nos relacionamos através do pensamento. Mesmo que esse pensamento de forma direta não venha para a consciência. O nosso passado se faz presente. Assim, precisamos trabalhar este passado em nós, o que vibra no nosso interior, porque o nosso presente, aqui, neste momento que estamos no corpo físico, é importante, muito importante, para a reformulação, reorganização da nossa trajetória. Dia a dia nos tornamos melhores e alteramos sim este padrão vibrátil, essa relação que nós temos conosco e com o exterior. Porque o que vibra, né? O que compõe a nossa teia de relação está relacionado ao que nós somos agora, nesse momento, mas também o que nós construímos ao longo da nossa trajetória de vida. Então não é um outro ser no passado que fez, sou eu mesmo. É você, é o seu espírito, é a sua ação que está aqui vibrando no seu interior, embora você não se lembre. Assim, irmãos, vejamos como essa aura, a psicosfera, a atmosfera psíquica ganha de importância para nós, na nossa relação familiar, na nossa relação com o exterior, com todos que estão ligados a nós, com o padrão de pensamento, de acordo com o que nós somos, nós vamos adquirindo conexões vibráteis com o todo e com cada um daquele padrão de pensamento. Vou dar um exemplo que está muito abstrato, né? Falar de padrão de pensamento de todo e de cada um, como falou o nosso irmão Allan Kardec, de forma a abarcar todos os casos, mas vamos dar um exemplo.
Assim, o irmão nosso tem uma fixação muito grande, gosta muito de assistir lutas violentas. Gosta de ver os embates, de ver essas lutas, esses filmes de guerra, esses filmes de terror. Então, quando ele está assistindo, por exemplo, um amigo nosso, um irmão nosso, está vendo ali, vendo naquele momento, assistindo aquele embate de violência, de ver quem é o mais forte, de ver quem vence, e de assistir os atos de agressividade mútua, ele está entrando em sintonia com um grupo de pensamentos que estão, naquele momento, vendo aquela luta. Entra em conexão e existe ali uma rede de pensamentos muito mais rápida do que qualquer Wi-Fi, qualquer rede de transmissão. A mais rápida que tem e a mais perfeita é a rede do pensamento. Então ele recebe influência e também emite e influencia cada um. Ali está criada uma conexão, uma rede de conexão daqueles que estão naquele mesmo padrão de pensamento. Assim também, filmes de terror. Os filmes de terror que nos assustam, aqueles filmes muito que mostra um espírito muito perverso, que domina e que gosta de prejudicar, de agir, de ser um espírito perverso mesmo. Nós assistimos e muitas vezes entramos em sintonia, talvez, dependendo de como a gente interage com aquelas informações dadas no filme. Podemos entrar em sintonia com espíritos que sejam exatamente naquele mesmo padrão que está ali, que nós estamos assistindo. E às vezes o medo que nos causa não é só o medo do filme, é o medo porque entramos em sintonia com vibrações mais densas de espíritos semelhantes àquele que nós estamos assistindo. Assim, nós estamos constantemente estabelecendo conexão, telegrafia do pensamento. Nós irradiamos para todos e também para cada um. E também, como fazemos parte, somos uma unidade nesta teia de conexão, também recebemos influência. Assim, tenhamos cuidado com o nosso pensamento, porque estamos ajudando a educar os nossos filhos, as crianças que estão ao nosso lado, aos nossos pais, irmãos, amigos, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. Estamos sempre aprendendo uns com os outros através de troca de informações que não vêm para a nossa consciência. Então esse alerta inicial desse vídeo é para a gente ter cuidado com o que nós somos, para educar os nossos erros do passado, do presente, os nossos erros ainda do presente, que nós cometemos, termos a vigilância, utilizar da prece e da oração para mudar o padrão de pensamento. Termos cuidado sempre para entrarmos o máximo possível em conexão com o pensamento harmônico dos benfeitores espirituais, das regiões espirituais que tem ao redor do nosso planeta, que não é só o nosso lar, Existem várias regiões harmônicas ao redor do nosso planeta, onde circulam os pensamentos do bem, da fraternidade, da harmonia, e a gente estabelecer e entrarmos em conexão com esse grupo de pessoas, de irmãos nossos, que reforça o bem que já possuímos e irradiamos assim para todos também. Vamos mudar gradativamente a nossa atmosfera psíquica. É a educação do espírito, a proposta do Espiritismo para nós. Assim, encerramos esse vídeo e convidando-os
todos para no próximo vídeo, em que analisaremos a relação do desdobramento, em que no momento do sono a gente desacopla do corpo físico e entramos ali no estado do sono, no sonho. E vamos também relacionar depois o pesadelo. O pesadelo como o nosso equilíbrio mental. Fica assim o convite para o próximo vídeo. O sono, o sonho, o pesadelo. E o nosso equilíbrio interior. Assim, estamos juntos nessa fraternidade de pensamentos e de aprendizado com Jesus. Fiquem com Deus.